Hoje tem microfone, tem. Opa. Quem começa? Eu posso começar aqui. Rodrigo, só não quero quebrar protocolo. Tem alguma coisa sobre o Neymar que possa ser dito? Qual é a posição o doutor Lasmar vai falar, só para não... Eu posso ver com o doutor, se ele vem aqui, mas tem a coletiva do Uruguai. Tá. O Neymar fica em São Paulo, Fica em São Paulo. O Lasmar também, e amanhã faz exame. Tá, o voo sai hoje. Nada vai ser feito aqui. Perfeito. Tá? Pelo menos já temos esse esclarecimento. Agora sim, vamos começar a entrevista com o Fernando Diniz. Fernando, claro que a primeira pergunta ela é aquela da análise do jogo, é a chance que o técnico tem para explicar o que aconteceu, quando é sucesso e quando não é, e quando é o insucesso. Mas dentro dessa análise eu queria um ponto a ser tocado. O Brasil não carece, e aí eu digo grupo ou no jogo de hoje, de articulação no meio-campo. Hoje, quando o Neymar saiu, você até lançou mão do Richarlison no lugar do Neymar. Não ficou faltando articulação ali no meio-campo e aí o jogo acabou comprometido também? Primeiramente, boa noite. A gente tem uma certa tendência a fazer análises mais simples para problemas mais complexos. Se tivesse razão no que você está falando, com o Neymar a gente teria tido muita profundidade, muita chance criada, e não foi o que aconteceu. No segundo tempo, a gente foi até levemente melhor do que foi o primeiro tempo. O time como um todo, hoje não foi bem na parte da criação. O jogo foi muito amarrado, muito estudado, faltou articulação, mas não por conta de um jogador ou de outro jogador, faltou articulação porque o time não soube construir, e nesse sentido o principal responsável sou eu mesmo. Não é porque faltou um jogador ou outro, porque o Neymar saiu, faltava 4, 5 minutos para terminar o primeiro tempo e a gente em nenhum momento teve articulação, como você mesmo disse. E repito, no segundo tempo teve até um pouquinho mais de articulação, a gente conseguiu chegar pelos lados, a gente nem conseguiu finalizar no primeiro tempo. Então o time não teve bem na parte de criação. O time do Uruguai também pouco criou, foi um jogo muito amarrado. Eles deram um chute no gol no primeiro tempo e a gente não deu nenhum. No segundo tempo, acho que eles deram 4 e a gente deu 3. E tomamos 2 gols de falhas que a gente não pode cometer, 2 gols de arremesso lateral no nosso campo, com o time todo lá. Então essa é a análise do jogo. Não foi um bom jogo do Brasil e o responsável maior por isso sou eu mesmo, não é um jogador ou outro. Oi, Diniz, aqui na sua frente, Marcelo Marinho, da Litoral News. A gente sabe que seu contrato com a CBF, a princípio, é de 1 ano. Em tese, isso engloba um período que eu acredito de 8 jogos, né? Data FIFA próxima de novembro e a data FIFA de março, com os amistosos lá na Europa. Dentro desse diagnóstico, o quanto você acha que você vai conseguir implementar as suas ideias de futebol com a seleção brasileira e o quanto também você está sendo maleável? Eu gostaria de entender isso. O quanto você está sendo maleável para implementar as suas ideias e o quanto você acha que é possível, num curto período de tempo, que a gente ainda tem uma incerteza de qual será o futuro da seleção num trabalho que a gente sabe que muitas vezes exige tempo, apesar de você sempre dizer, né, que a gente tem a melhor matéria-prima à disposição. De fato, tem a melhor matéria-prima à disposição. Eu acho que teve as ideias, hoje elas não é que as ideias não aconteceram, a gente não teve a agressividade necessária no primeiro tempo. A gente teve um domínio Uruguai, ele tentou marcar num bloco médio-alto e tirar a nossa posse. A gente teve uma posse, teve o controle do jogo, que era uma coisa importante. A gente estava controlando o Uruguai, mas sem ter profundidade. A gente faltou arriscar mais, ser mais incisivo, ser mais agressivo, principalmente na primeira fase da construção com os zagueiros para empurrar o time do Uruguai mais para trás. E a gente teria tido mais sucesso. No segundo tempo a gente melhorou um pouquinho nisso. Mas as ideias, a marcação, enquanto a partida da marcação, ela foi boa. A marcação em linha alta, de linha média, a gente não ofereceu quase nada para o Uruguai, que também é um bom time. Então a gente tinha que saber ser mais agressivo no primeiro tempo, ter mais contundência, variar um pouco mais o jogo curto e o jogo longo. Então essas coisas, essa sensibilidade, a gente vai adquirindo com o tempo e com o trabalho. E com as características dos jogos que vão acontecendo. O adversário hoje exigia mais da gente do que a gente produziu. Mas eu não acho que as ideias não estão sendo
implementadas, elas vão crescendo com o tempo. E nenhum trabalho, que eu fiz na minha vida inteira, ele ocorre de uma forma linear. Ele vai subindo assim e vai até o topo. Esses são momentos importantes para a gente aprender e melhorar. Para a próxima ocasião que a gente tiver, a gente ter um time mais acertado e num outro jogo que a gente encarar com condições semelhantes, a gente saiba melhor o que fazer. Então não tem impacto o fato do contrato de um ano com a maneira como você vai implementando as suas ideias, isso não está interferindo. Não, absolutamente. Não tem nada a ver. Se fosse para fazer alguma coisa desse tipo, eu nem teria aceitado o cargo. Não tem absolutamente nada a ver. Eu estou tentando, os jogadores treinaram muito melhor do que conseguiram jogar hoje. Mas é uma coisa natural que acontece, e repito, quando acontece um jogo como o de hoje, que teve uma falha grande na criação, o principal responsável é o treinador, não é ficar culpando o A ou B, que faltou articulação. Faltou a gente, daquilo que a gente treinou, que a gente tinha como ideia, ter mais agressividade e mais criatividade para poder fazer um jogo melhor do que foi feito. Ô, Fernando, boa noite. Aqui, Eric Faria, TV Globo, Sport TV. Aqui. Fala, Eric. Tudo bem? Ô, Fernando, é lógico que a médio e longo prazos, essa derrota acaba sendo diluída, é uma competição muito longa, enfim, certamente não vai afetar na classificação do Brasil para a Copa do Mundo. Mas a curto prazo, ela tem algum tipo de impacto que mereça uma atenção especial sua? O impacto que ela tem é o que já está provocando desde já. Eu sou uma pessoa que vivo o futebol 24 horas por dia e vou estudar o jogo em profundidade para a gente melhorar, e tem coisas que são mais fáceis da gente enxergar, que eu já vi durante o próprio jogo, e outras coisas que a gente vai analisar, a gente vai fazer, não tem nada assim que achar que tem uma coisa assim extremamente negativa, agressiva. Isso faz parte do processo, é uma coisa que a gente não quer que aconteça. Fizemos uma partida ruim, mas é assim que a gente melhora, e nessas horas acredito que os bons times e as boas pessoas acabam melhorando mais quando a gente está um pouquinho na descida. Então a gente desceu hoje, obviamente, mas a gente tem que saber sofrer e saber melhorar nesses momentos. Diniz, boa noite. Aqui na tua frente. Aqui. Marcel Júnior, sou da Rádio Hits Recife. Eu queria o seguinte, saber de você. Há muito tempo eu não vi um Brasil tão inofensivo, tão sem agredir, né? O jogo muito na horizontal, sem verticalizar. A nossa seleção tem uma história de perder, ganhar, mas ofendendo, jogando. Você acha possível realmente implementar seus esquema e sistema de jogo, recebendo o jogador dessa forma 3 dias antes dos jogos? No Fluminense é diferente, você está lá, acho que 2 anos, não sei, mas por aí, treinando todo dia com os mesmos jogadores. Numa seleção que recebe o jogador 3 dias antes de um jogo, é possível implementar um sistema de jogo que você gosta de fazer o time jogar? Não, eu acredito que é possível, os jogadores estão abertos a isso. O que aconteceu hoje para mim é uma chance, uma oportunidade bastante rica da gente aprender com o que aconteceu. Isso já aconteceu com os times que eu estou trabalhando, o próprio Fluminense, um jogo contra o São Paulo no Morumbi, aconteceu coisa semelhante, não é uma coisa que não vai acontecer nos times que eu estou há mais tempo. E hoje o jogo teve uma característica diferente. O Uruguai também jogando em casa, dificilmente ele vai passar uma partida que ele vai fazer 5 finalizações. Acho que eles finalizaram 5 e a gente 4, coisa parecida. Então foi um jogo muito estudado e a gente tinha que ter tido mais agressividade. Eu concordo com você. O time, não retiro nada da tua análise, que a gente teria que ser mais contundente, mais agressivo. E a gente vai procurar corrigir para as próximas partidas. O Paraná lhe abraça, triste pelo insucesso, mas na certeza de que é nas derrotas que se encontra o caminho para as grandes vitórias. No jogo de hoje, pelo insucesso que tivemos numericamente, um time passivo, um time, como disse há pouco o Marcel, sem agressividade nenhuma, quais as lições que o senhor tira na análise do comportamento, não individual, mas do grupo? O que foi pior? A defesa, o meio de campo ou a peça ofensiva que pouco chutou de novo? Não dá para departamentalizar assim a análise do jogo. Acho que a gente foi, como um todo, a gente faltou. A marcação, na maior parte do tempo, teve bem, então foi todo mundo que conseguiu marcar bem. E na parte de construção, num jogo como hoje, pedia uma construção coletiva mais eficiente. Não dá para falar que foi o ataque que não funcionou, o meio que não funcionou. O time, a estrutura do time não funcionou como um todo. Diniz,
Júlio César, do Portal Agora do Paraná. A gente ainda está no calor do jogo, mas o que já dá para projetar para novembro? O Brasil tem a Colômbia, num lugar úmido, que é Barranquilha, e depois tem o Superclássico contra a Argentina no Maracanã. O que o torcedor pode imaginar que vem de mudança? Do que você acha que tem que mudar nesse período para esses 2 próximos confrontos? O que a gente espera em relação ao jogo de hoje, até um pouco em relação, se fosse falar do jogo que passou, a gente aproveitar melhor as chances que a gente criou, só foram jogos muito diferentes. No jogo de hoje faltou agressividade, mas eu não acho que é uma coisa que faltou agressividade no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto jogo. Foram partidas muito diferentes que a gente fez até hoje, aqui na seleção, os 4 jogos. No jogo de hoje, a gente vai procurar corrigir a falta de agressividade que a gente teve. A gente foi um time, de fato, que circulou a bola de uma maneira muito inocente no jogo. Então, obviamente que tem assim, a falta de tempo, a gente precisa enfrentar os adversários, reconhecer os adversários e ir melhorando o time. Então não tem mágica, a gente precisa de tempo. O tempo é curto, mas o tempo que a gente tiver, a gente vai procurar trabalhar e eu tenho confiança que a gente vai apresentar um futebol melhor na próxima convocação. Obrigado, Diniz. Um grande abraço. Daqui a pouco. Ó. Vai.